Alex Palou tratou de colocar ordem na casa e olha, se ele seguir nesse ritmo vai ser muito difícil alguém tirar o terceiro campeonato dele. Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, então deixa o seu like e também a sua inscrição. Fala galera ligada no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel. O vídeo de hoje vamos falar um pouco de Indy, mais especificamente sobre o GP de Laguna Seca que rolou no último fim de semana lá em Monterrey, na Califórnia, que contou com uma vitória espetacular do Alex Palou, né? A segunda dele no campeonato entre as corridas que valem pontos, a terceira na temporada, já que ele faturou o desafio do milhão e que recoloca ele na liderança, né? Agora partindo para essa segunda metade da Indy. É até curioso porque depois do GP de Road America, né, quando o Will Power venceu e assumiu a liderança do campeonato, eu apontei, né, que a gente vivia uma situação de equilíbrio, quem sabe, e a gente poderia ter um cenário diferente de 2023 até o fim do ano. Eu ainda aposto que é isso que vai acontecer, porque eu acho que tanto Dixon e Power vivem grandes temporadas, mas o que o Palou fez mostra que quando ele está nos melhores dias é muito difícil de batê-lo. O Alex largou da pole position, foi superado logo na largada pelo Kyle Kirkwood, mas aquela coisa, as corridas, né, são longas e a liderança do Kirkwood não significou muita coisa, apesar de ele ter dominado o primeiro stint da corrida, já que a partir da primeira janela de pitstops ele já veio atrás, por exemplo, do Alexander Rossi, que virou o líder virtual. E uma prova que via se desenhando de forma bem monótona, inclusive bem a favor do Rossi, tem completamente um outro tom a partir do acidente do Luca Ghiotto, né? Já que ali a Ganassi ela opta por desenhar uma estratégia diferente para o Alex Palou, né? E é mais uma vez um cara que ele faz estratégias muito, enfim, são estratégias que só ele é capaz de cumprir. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente viu alguns pilotos como o Alexander Rossi, como o Colton Herta e o Kyle Kirkwood andando em um tipo de estratégia e o Alex Palou e mais alguns outros pilotos por ali andando em outra. E no fim o Palou ele conseguiu se segurar muito bem. Claro que no final ali a gente teve uma porção de bandeiras amarelas, que acho que elas ajudaram, né, em todo o papel de economia de combustível do Palou, e isso acabou sendo muito benéfico, né, já que ele não precisou fazer nenhum grande sacrifício e tudo mais nas voltas finais, inclusive nas várias relargadas ali que tivemos, o Colton Herta, o Alexander Rossi, até o Joseph Newgarden ele esteve na frente em algum momento, não foram ameaça ao Alex Palou, que vence pela 11ª vez na Indy, e esse é um número muito impressionante, porque o Palou tem uma carreira de menos de 5 anos na Indy e já tem 11 vitórias, né? A gente sabe que os números na Indy são bem menos inflados do que na Fórmula 1, né? Porque a gente tem um calendário que é mais curto e a gente tem também uma variação de vencedores muito maior, né? É muito difícil que a gente tenha uma temporada na Indy como a da Fórmula 1 no ano passado, onde a gente só teve 3 vencedores de corridas diferentes. Então, já ter 11 vitórias em basicamente 5 temporadas, né, sendo só 4 pela Ganassi, é um feito muito impressionante. Então o Palou, dependendo de como ele caminhar com essa carreira aí, ele vai se colocar também entre os maiores vencedores da história da Indy, já, né, ele que tem aí 27 anos de idade. E a gente vai ter um cenário que é aquele, né? O Alex Palou ele reassume a liderança do campeonato, abre 23 pontos para o Power. O Power que fez uma prova muito boa também, né? Ele acabou se envolvendo em um incidente ali logo na largada, cujo ele cai para o último lugar, mas ele vai nadando, remando até terminar ali na 7ª posição, se não me engano, e o Dixon foi 6º. Mas enfim, foram provas boas, né? Mas eu acho que tanto o Power quanto o Palou, que são pilotos que a gente está observando e a gente tem elogiado o que eles têm feito nessa temporada, eles vão precisar de um pouco a mais para tirar do Alex Palou. Porque o Palou é um cara que, nos melhores dias dele, ele é supremo, né? Então é um cara que ele se classifica muito bem. E mesmo quando ele não se classifica, quando ele não chega ao Fast Six, ele está sempre largando entre os 10 primeiros e ele sempre dá algum jeito de estar entre os 10 primeiros em algum ponto crucial da corrida. Isso é muito importante na Indy, porque a Indy é uma categoria que a gente sabe que não só ela tem uma questão de equilíbrio, mas as coisas elas acontecem na Indy com mais frequência, né? De você ter uma amarela ali que ela pode bagunçar, que ela pode tirar 2 ou 3 da jogada, e isso mesmo que o Palou não vai vencer, às vezes ele está em 4º, 5º, numa corrida que ele não fez nada. E aí quando ele tem essas oportunidades, quando ele tem um carro muito bom na mão e tem um misto, como é o caso de Laguna Seca, ele triunfa muito bem, ele consegue manter um ritmo muito bem, tanto no stint inicial da corrida, quanto no stint do meio e o stint final. É um cara mestre em economia de equipamento. E um cara também que tem um time muito apropriado, né? Eu acho que é difícil a gente pensar, né, em outro piloto, em outra equipe que seria tão perfeita para o Palou quanto a Ganassi, né, em termos de estratégia, um piloto que tira essas coisas de forma muito diferente do carro, né? Se o Scott Dixon aposentar amanhã, eu tenho plena certeza que o Palou, que o futuro da Ganassi está muito bem garantido com o Palou, porque ele é um piloto que, enfim, é realmente muito complicado batê-lo. Então é aquilo, no cenário de campeonato a gente tem aí mais de metade de temporada para acontecer.
Um fator que eu acho que ele beneficia muito alguns pilotos, como o caso, especialmente os pilotos de motor Chevrolet, né? Então eu posso mencionar aqui o Will Power e o Pato O'Ward, né? Eu vou até tirar um pouco o Joseph Newgarden dessa jogada, porque ele está muito longe, né? Pois mais um resultado, inclusive, né? Fazer um parênteses aqui, né? Que a direção de prova da Indy fez no domingo ali, na demora, né? Para dar a bandeira amarela no incidente do Marcus Armstrong foi ridículo. E olha, ainda bem que o Newgarden terminou lá atrás, porque senão ia dar uma confusão tremenda, né? O Newgarden acabou errando 2 vezes, né? Ficou para trás. E acho que, enfim, título chega pro Newgarden, né? Acho que não dá para discutir isso nessa temporada. Mas vamos ver como vai ser essa temporada em termos dessa segunda metade, porque a gente tem muitas provas em ovais, né? Então temos 2 corridas no Iowa, 2 corridas em Milwaukee, uma em Gateway, enfim, então basicamente, acho que tem alguma outra que eu estou esquecendo, não deveria ter esquecido, mas enfim, deixa isso para lá. Mas a gente vai ter mais ovais do que mistos e circuitos de rua nessa segunda metade do ano. O Palou é um cara que ele ainda não venceu em ovais, mas é um cara que ele tem condições de sempre andar bem, de sempre andar lá na frente, mas é a grande oportunidade que esses caras, tipo Power, Dixon e Howard, né? O Howard está um pouco mais atrás até do Colton Herta e do Kyle Kirkwood, mas que eles vão ter de crescer nessa situação. Talvez seja isso que possa dar um equilíbrio maior para a Indy na segunda metade da temporada. Um equilíbrio que já existe, né? A gente já tem, para mim, 3 bons postulantes ao título, mas outros caras que correm por fora. Mas a questão é que o Palou ele se coloca numa posição que é muito complicado de vê-lo perder em qualquer momento. Enfim, é isso aí, galera. Essa foi a análise aí do GP de Laguna Seca. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da corrida. Deixe o seu like, sua inscrição. E eu volto semana que vem, né? Mas a Indy vai fazer uma pausa aí, não corre nesse fim de semana. Depois a gente entra numa maratona complicada em julho, que inclusive tem rodada dupla no oval de Iowa. Mas antes a gente para lá em Mid-Ohio. É isso aí, galera. Abraço.